Olá, meu povo. Espero que todas as pessoas estejam na tranquilidade. E devido ao dia 15 de outubro, Dia dos Professores e das Professoras, eu gravei um vídeo falando sobre a educação não ser um mar de rosas. E eu fiz a crítica de duas frases muito usadas, que é do nosso patrono da educação, Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, e a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Isso vai estar aqui no card ou aqui, não sei realmente em qual dos locais vão estar, vai estar, né? Mas vou deixar para aqui, se vocês tiverem interesse em ir ver esse vídeo, vai ser muito interessante para vocês terem uma introdução do que eu venho abordando devido aos professores e às professoras serem tão importantes para a nossa sociedade, porém uma profissão desvalorizada. E como eu já fiz a crítica ao modelo educacional capitalista burguês, agora eu vou trazer a perspectiva da profissão das professoras e dos professores. E se vocês tiverem interesse nesse tema, convido todos e todas a estarem curtindo o conteúdo, pois eu sempre vejo que muita gente assiste e não curte, né? Para vocês estarem compartilhando com as pessoas que é de interesse esse assunto e também estarem comentando o pensamento de vocês, porque eu também preciso aprender com o que vocês trazem para mim, né? Eu assisto outros conteúdos de outras pessoas, quero também assistir o conteúdo de vocês se vocês produzem, e assim nós vamos construindo coletivamente o conhecimento. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do conhecimento absoluto e ninguém é tudólogo. Então precisamos realmente estar construindo aquilo que conhecemos. Mas também se inscrevam no canal para dar o apoio, né, ao produtor de conteúdo. Estou aqui produzindo para tentar, nessa rede social, que a maioria dos conteúdos são do pessoal da direita, né, a gente tentar trazer o pensamento crítico. Não é doutrinação, é ensinar a pensar criticamente, analisando. Não é acreditar em tudo que a pessoa está trazendo, mas sim analisar aquilo que se fala e buscar as fontes do que a pessoa está falando. Então, se inscrevam no canal, aí vão divulgando com quem gosta desses debates e sigamos para o nosso diálogo. Como no vídeo anterior eu já abordei que tudo que nos passam de educacional, seja as obras de artes como filmes, quadro, música, seja na educação propriamente dita em sala de aula, ela busca transmitir a ideologia do grupo dominante. Ou seja, se a gente vive numa sociedade racista, machista, homofóbica, capacitista e todos esses problemas que a gente já conhece, a educação tende a reproduzir isso. Porém, o ambiente escolar, seja ensino médio, seja o ensino superior, né, inclusive uma crítica a esses termos, né, tem que ser feita, ela passa pela educação crítica. Ou seja, a crítica é análise, não é falar mal, não é falar bem. Porque doutrinação significa que você vai seguir aquilo que lhe é dito. Um exemplo, as escolas militares partem de uma doutrinação, pois você está ali para dizer sim senhor, não senhor. Você não está ali para criticar aquilo que é abordado. Já uma educação realmente libertadora é aquela que vai lhe direcionar para a crítica. Na universidade, um exemplo também trouxe no vídeo anterior, que os professores, eles não são de viés marxistas, como é dito pela extrema-direita, né? A maioria dos professores universitários não são, porém a universidade não é para você aprender de acordo com a linha teórica do professor, e sim que o professor lhe apresente linhas teóricas e que possam levar à crítica. Com isso, o professor tem que levar linhas teóricas científicas.
Não é linhas teóricas de teoria da conspiração. Um exemplo, o professor não tem a obrigação nenhuma, como queriam fazer, de levar a criação do mundo de acordo com a Bíblia. Um exemplo, porque a Bíblia é religião, não é ciência. O professor não tem obrigação nenhuma de levar a criação do mundo como é nos mitos iorubais, porque é religião. Se você quer aprender como se criam essas questões, tem movimentos sociais negros, tem os próprios terreiros. Se você quiser aprender de acordo com a Bíblia, tem as igrejas, né? Tem a Bíblia aí que você pode pegar para ler. Na educação, você tem que aprender as questões científicas, ou seja, a criação do mundo de acordo com a teoria do Big Bang, né? Um exemplo, que é a teoria mais aceita, né? A teoria da expansão contínua do universo. Isso é ciência, né? As teorias científicas. Sendo assim, não significa que a gente vai seguir uma linha eurocêntrica, porque a gente sabe também que há a crítica, que a ciência ela não é isenta. Um exemplo, o próprio racismo já foi abordado como científico. A gente tem as teorias eugenistas, que foram teorias científicas, a gente tem as teorias do darwinismo social, né? Então, todas essas teorias são teorias racistas que não se sustentam. Por isso que essa educação científica ela precisa ser crítica. Porque, um exemplo, não é o trazer o Big Bang e o estudante tomar isso como uma verdade absoluta em conteste. Ele tem que entender que, até o momento, aquilo é dado como verdade, porém que através de novos estudos, aquela verdade ela pode ou não ser comprovada ou ser comprovada, né? Ou se chegar a uma outra conclusão. Por isso que é necessário ter essa discussão crítica da ciência. Se a gente recebe uma teoria eugenista, hoje, devido à crítica, devido inclusive nós, corpos negros, o corpos das mulheres, os corpos LGBT+, os corpos capacitistas estarem entrando nessa discussão universitária, a gente está rompendo com muita questão que era tida como a verdade na ciência. Por isso, outra questão, a gente fala que não existe a verdade científica. Existe o Giddens, né, traz isso, existe uma fotografia da realidade, onde essa fotografia, que é a nossa tese científica, ela passa por críticas, nossos pares. Por isso, em toda a pesquisa que a gente faz, a gente precisa levar a nossos pares para ser analisada e a partir daí ser uma tese aceita ou não, né? Então, isso é fazer ciência. Nós derrubamos várias teorias eurocêntricas dentro da universidade porque foi permitido fazer ciência, que é fazer a crítica. Porque se você fecha para a crítica, como inclusive eram as universidades anteriormente, se tinham essas teses racistas, essas teses eurocentradas, e não se criticava, simplesmente se aceitava, se reproduzia. Isso é problemático. E isso a gente não pode aceitar nas universidades, né? Não podemos aceitar no ensino médio. Nós temos que bater nesse modo da aceitação por si só, né? A aceitação ela precisa vir a partir da crítica. Eu critico e a partir de perceber que realmente não tem outra tese, uma antítese ou antitese, né? Então, a partir daí, a gente compreende que aquela é a ciência, aquela é o mais próximo da realidade que a gente tem, até outra antítese fazer o contraponto. Então, claro que não é simples assim como eu trouxe, eu estou sempre trazendo a introdução, porque vídeos tão curtos na rede social não tem como você abordar o tão complexo que é fazer ciência, discutir ciência, mas também temos que compreender que as pessoas que aqui esse vídeo que eu faço não é para as pessoas que estão na universidade, que são
graduandos, que é o que eu sou atualmente, mas sim para a galera que não está na universidade poder estar por dentro de como se faz essas coisas, inclusive trazendo suas contribuições, porque a vivência também traz muita contribuição para o conhecimento. Se hoje eu posso fazer certos contrapontos com as teorias que eu recebo na universidade, minha vivência ajudou a fazer esse contraponto. Quando eu recebo algumas teses que eu percebo um certo elitismo, um certo racismo, minha vivência me permitiu fazer essa crítica, mas essa crítica eu tenho que embasado realmente com elementos da realidade. E não só realidade da minha vivência, porque a minha vivência não é a vivência do mundo. Eu posso viver uma coisa como um homem negro que outros 10 homens negros viveram outra. Então a minha realidade é uma questão, mas a ciência ela não tem que tratar de uma realidade individual. As ciências sociais, pelo menos as ciências biológicas, ela tem que tratar de uma realidade coletiva. Então, se a minha realidade junta com outras realidades e forma uma análise quantitativa, um elemento realmente que é social, que é de um coletivo, então aí sim passa a ser algo interessante para uma ciência ser colocado como uma tese, né, científica. Agora, as questões individuais, aí, um exemplo, a psicologia trata bastante dessa perspectiva individual, então já é uma outra área. Essas questões individuais, elas não são jogadas fora, ou elas servem porque uma exceção ela inclusive pode ajudar no entendimento da regra. Ela não explica a regra, mas ela ajuda no entendimento da regra, assim como a regra pode explicar essa exceção. Eu sempre gosto de trazer exemplos. Um exemplo é uma pessoa negra que está em espaço de poder. Isso é uma exceção. Se você tomar essa exceção com uma vivência como algo científico para justificar o geral, você pode dizer, ah, como a pessoa fala, não existe racismo. Olha esse negro aqui na esfera de poder. Olha essa negra aqui na esfera de poder. Olha esse LGBT aqui na esfera de poder. Porém, essa exceção ajuda você a entender o porquê a regra em uma sociedade que a maioria, um exemplo, é de pessoas negras, você pode tirar essa exceção aqui como justificativa. Né? Então, aí sim você faz a crítica. Mas essa exceção não pode ser usada como regra. Ah, se essa pessoa negra conseguiu, todo mundo consegue. Em qual situação essa pessoa negra estava? Em qual situação as outras pessoas negras que são maioria, que não alcançam, estão ou estavam? Né? Então, é uma crítica que a gente precisa fazer. Mas partindo para a questão dos professores, e aí tem tudo a ver com o que eu trouxe anteriormente, com o que eu trouxe no vídeo anterior, que é, nós estamos vendo professores sendo agredidos fisicamente, psicologicamente e em sua índole. Vou trazer as três formas. Primeiro, os professores estão sendo agredidos quando falam que eles são doutrinadores. Então, quando a gente diz que um professor está doutrinando, eu estou retirando dele essa, qual é a palavra que eu devo usar? Essa autoridade. Inclusive, a gente não pode, mais uma vez, trazendo significados e significantes. Quando eu falo de autoridade, não significa alguém revestido de poder dizer o que é verdade e o que não é verdade, de poder mandar você fazer o que ela achar melhor. Não é isso. Quando a gente fala de autoridade, é uma pessoa que se compreende que ele tem um conhecimento sobre aquilo ali. E se essa pessoa tem esse conhecimento, ela tem algo ali a ensinar. Então você tem que ter uma atenção para aprender aquilo que aquela autoridade naquele determinado assunto tem a lhe passar. E essa atenção faz com que você tenha uma posição hierárquica. Hierarquia não significa obediência cega.
Hierarquia significa que você entende que aquela pessoa tem um conhecimento maior que o seu naquele determinado assunto e a partir disso você vai sentar para aprender com essa pessoa aquilo que ela entende, porém com olhar crítico, porque muitas vezes a pessoa pode estar naquela posição hierárquica de conhecimento, mas que você perceba que aquele determinado conhecimento tem alguma coisa errado ou que mesmo certo você tem algo a acrescentar para melhorar, aproximar mais aquilo da realidade. Então, essa posição hierárquica, essa posição de autoridade, ela não pode ser inconteste, porém essa forma de contestar não é com agressividade e não é sem o debate crítico científico. Se você vê que aquela posição de autoridade ela não condiz realmente com o conhecimento que é passado, você tem que partir para o confronto crítico. Esse confronto crítico é o confronto do debate. Um debate realmente ancorado, realmente preso em teses estudadas. Se eu estou trazendo a crítica, eu preciso ou eu ou alguém que eu conheço anterior a mim, que é um teórico, que escreveu um livro, ou então eu consegui fazer essa pesquisa para fazer a crítica à antítese dessa tese que chegou a mim. Então, assim que se faz ciência, é diferente do que a extrema-direita faz, que é simplesmente gritar, que é simplesmente invalidar, sem nenhum conteúdo crítico, sem nenhuma prova que realmente seja uma antítese daquela tese. E ele simplesmente, um exemplo, que atacar a Terra como a gente já conhece, que é uma esfera, né? Como a Terra plana, de forma, né, defender que não existe racismo, sendo que não existe tese que comprove o não racismo no Brasil. Inclusive, até as teses que a gente já faz uma crítica na universidade, ela não fala de um não racismo. A própria tese de pessoas como o Gilberto Freire, um exemplo que é bastante contestada hoje nas ciências sociais, é necessário estudá-lo, ler, para a partir da leitura e do conhecimento do que ele traz, fazer a crítica ao que ele fala através das escritas de outros teóricos, outras teóricas, como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, o Abdias Nascimento, a Sueli Carneiro, né? Então, o Francis Fanon. Então, a gente lê essas outras autoras para fazer a crítica. Ou então, até no análise da nossa vivência, da nossa realidade, das realidades que a gente observa, olha esse autor e fala, não, ele falou isso aqui, mas nessa vivência aqui se comprova ao contrário. Então, eu vou tentar mergulhar para ver se essa vivência que eu compreendo aqui é uma vivência coletiva ou se é uma exceção que não vai desfazer aquela tese que foi apresentada primeiro. Então, precisamos ter essa noção crítica da ciência. Então, é isso que o professor se propõe a fazer. Né? É justamente mostrar esse caminho de como é o caminho da construção da ciência. O conhecimento. 2 mais 2 são 4. Como é que se chega a isso? Pegue dois objetos, tem um lápis, pega outro lápis, juntando os dois, juntando mais dois dá quanto? 4. Você vai mostrar, claro que não é dessa forma que eu falei, mas pode ser também, você vai mostrar ao estudante, ao aluno, que aquela tese de 2 mais 2 são 4 realmente condiz com a realidade. Né? E a partir disso, qual a contestação que se tem de 2 mais 2 são 4? Não tem contestação nenhuma. Então, ela é a realidade até que se prove ao contrário. Você quer provar ao contrário, que 2 mais 2 não são 4? Construa uma antitese, construa esse outro pensamento, mostre e prove que 2 mais 2 não são 4. Então, isso é o que o professor se propõe a mostrar, se propõe a fazer. E o professor não tem obrigação nenhuma de chegar na sala e falar
vou trazer que 2 mais 2 são 4, mas também que 2 mais 2, que dizem que 2 mais 2 são 5. E vou falar a tese de quem fala que 2 mais 2 são 5. Gente, você pode discutir várias coisas, mas que 2 mais 2 são 5 não se discute. Então, o professor não tem obrigação nenhuma de levar esses outros conteúdos que não são teses científicas, que não são teses escolares, né? Então, assim como o professor não tem obrigação nenhuma de levar a teoria de terra plana, o professor não tem obrigação nenhuma de levar a teoria criacionista de nenhuma religião, o professor não tem obrigação nenhuma de levar senso comum para dentro da universidade, nem para dentro das escolas de ensino básico, né? E então já mostra que essas pessoas que falam que professor é doutrinador, ela quer simplesmente invalidar o professor, tirar o professor dessa posição de autoridade, tirar o professor de passar o conhecimento científico. Ela quer invalidar. E isso é bom para aqueles que detêm o poder social, para o grupo dominante. Por que isso é bom para ele? O grupo dominante coloca seus filhos nas escolas, que são os homens cis héteros brancos, pelo menos na sua imagem, porque a gente sabe que por trás da imagem que se mostra em sociedade, muita gente esconde o que realmente é, né? A gente vê o conhecido aí meme do pastor de calcinha, né? Não, não querendo aqui desfazer de nenhum grupo LGBT+, a gente está desfazendo daqueles que são homofóbicos, que são LGBT-fóbicos, mas que mostram que vivem de uma mentira. E mesmo aqueles que são, como um exemplo, eu me reconheço como um homem cis hétero, mas eu tenho a obrigação de respeitar aqueles que são do grupo LGBT+. Eu tenho essa obrigação, independente, porque o outro vive como ele acredita que tem que viver, assim como ele tem a obrigação, ou ela, esse grupo, as pessoas que fazem parte desse grupo têm a obrigação de me respeitar, né? Esse respeito mútuo tem que existir, porque isso é a sociedade. Aí você pode falar, se o respeito mútuo é a sociedade, então eu tenho que respeitar quem é da extrema direita também. A gente respeita pessoas que lutam por direitos, não pessoas que lutam para tirar direitos. Um exemplo, se uma pessoa acha que tá tudo bem a pessoa ter a sexualidade ou o gênero que ela quiser, e as pessoas que acham que não, a pessoa é obrigada a ter o gênero binário e a sexualidade que é imposta socialmente. O primeiro a gente tem que respeitar. Esse segundo não. Ele quer cercear as pessoas de viverem como elas querem. Cercear as pessoas de terem seu gênero e sua sexualidade. Essa pessoa não tem que ser escutada. Ah, eu defendo o racismo. Se você defende o racismo, você não tem que ser respeitado, porque você está retirando a humanidade de pessoas. Ah, eu defendo que as, as trans e os trans não possam estar se vestindo de acordo com o gênero que se reconhece. Você está querendo cercear o direito de viver de uma pessoa, o direito de se expressar. Então, isso não é a ser respeitado, né? Eu gosto de trazer bem esses pontos. É importante você compreender tudo isso. Então, e isso a gente também aprende com na convivência universitária e na convivência das escolas como um todo. Se a gente compreende toda essa posição e o professor é o mediador dentro das instituições de educação formal e o professor é revestido dessa autoridade, se eu retiro essa autoridade, como está voltando, né? Se eu retiro essa autoridade nos locais onde as pessoas
que são dos grupos subalternizados estão, então essas pessoas do grupo subalternizados não vão ter o olhar científico, não vão aprender com esses professores, essas professoras, não vão dar a devida atenção ao que é ensinado, então não vão aprender, vão continuar subalternizados e subalternizadas. Essa é a perspectiva do que eles querem na educação. Por isso que a educação hoje você vê a disciplina de o que há por aí. Olha, se eu ensinar você o que há por aí, ensino você a ser empreendedor em um sistema onde eles escondem a subalternização por trás do que eles chamam de empreendedorismo, logo, é, eu vou lhe manter na sua posição subalternizada. Esse é o objetivo de não levar uma educação, por exemplo, de ter tirado a obrigatoriedade de disciplinas de humanas das escolas, porque as humanas que nos faz ter um olhar crítico. É o estudo da história, é o estudo da geografia política, é o estudo das ciências sociais, que é a sociologia, a antropologia e a ciência política, é o estudo da psicologia, né? É claro que no ensino médio, que é que sofreu essa reforma esdrúxula e que até agora eu estou esperando a esquerda bater nesse novo ensino médio, estou esperando aqui, estou sentado esperando. Então, assim como eu estou aqui fazendo a crítica, eu quero que vocês façam a crítica, aí vocês que estão como representantes desse grupo da esquerda, vamos fazer a crítica a esse novo ensino médio e mas a essas disciplinas que fazem no ensino médio, a gente tem sociologia, temos a filosofia, tem a história, a geografia, que são disciplinas que devem ser obrigatórias e que tem que ter carga horária alta. Não é qualquer coisa. São fundamentais para a construção do sujeito social. Então, precisamos dessa disciplina e de sociologia dada por sociólogo, de história dada por historiador, de geografia dada por geógrafo, de filosofia dada por filósofo, porque cada um tem uma metodologia para chegar à conclusão. Um exemplo, essas 4 áreas, um professor pode ter, né, vamos supor, 4 professores dessas 4 áreas possa chegar à mesma conclusão, mas a metodologia que eles usam para chegar a essa conclusão são diferentes, porque cada área tem uma abordagem. Um sociólogo nunca vai ter a visão metodológica de um historiador não vai ter de um geógrafo, a não ser que ele tenha 2, 3 formações, porque isso é possível, mas aquele que só tem uma determinada formação não vai ter o olhar da outra determinada formação, e por mais que chegue à mesma conclusão, as metodologias são diferentes. E o que o aluno precisa aprender não é a conclusão, é a metodologia para se chegar à conclusão. Porque, mais uma vez, se você está ensinando a educação crítica, uma educação libertadora, é entendendo a metodologia que esse estudante pode compreender se existe uma tese melhor que aquela tese ou ele próprio produzir uma antitese daquela tese. É compreendendo a metodologia. O que é mais importante não é o resultado final. Não é o estudante gravar o ano que aconteceu a Revolta dos Malês. Não é o estudante gravar o motivo da Revolta dos Malês. É o estudante compreender como aqueles que estudaram hoje aquilo que aconteceu naquela época chegaram àquela conclusão do que aconteceu e quais foram os caminhos que eles chegaram. Claro que é importante você saber o porquê aconteceu, mas inclusive você entender o porquê aconteceu também passa do olhar crítico. Por exemplo, as pessoas que são racistas podem falar determinada coisa, mas que a ciência vai provar outra. Né? E uma ciência racista, porque existe a ciência racista, pode já trazer outra, uma ciência libertadora outra. Então, através da metodologia de que cada um usou e o estudante compreendendo o que é uma metodologia científica, ele vai entender o porquê determinada teoria é aceita e determinada teoria não é aceita. O importante é você entender o método. Então, não
Podemos aceitar professor de português dando sociologia, professor de sociologia dando filosofia, professor de filosofia dando história. Não podemos aceitar nada disso. Cada professor tem que dar a disciplina da área que ele estudou. E isso também é valorizar o professor, porque o professor não pode ser tudólogo. Quantas vezes o pessoal da família chega para alguém que é universitário e pergunta uma coisa que não tem nada a ver com a área dela? Ah, você não sabe isso? Você não é graduado, você não é doutor, você não é mestre, você não é estudante, como é que você não sabe isso? Você não é sabichão? Não, quem está estudando não é sabichão e nenhum professor, nenhuma pessoa formada é tudólogo, ela entende aquilo que ela estudou e até dentro do que se estudou, se tem alguma questão que você compreende mais que a outra. Um exemplo, as ciências sociais, sociologia, antropologia e ciências políticas. Eu venho me especializando mais na sociologia, né? Então, tem coisas da antropologia que talvez eu não compreenda, que uma pessoa mais focada na antropologia vai entender melhor que eu, vai poder explicar melhor que eu. Né? E isso é normal, eu não sou tudólogo, não sei tudo, nenhum professor sabe tudo, nenhum formado sabe tudo. Né? Então, um exemplo, eu venho me especializando, estudei bastante, pesquisei e produzi sobre a questão decolonial e pós-colonial, mas hoje estou mais no sentido da sociologia do trabalho e essas áreas eu posso ter determinado conhecimento que um exemplo, deixa eu, não sei, não vem na cabeça agora uma, um outro estudo que me faça. Mas é a educação, a sociologia da educação. Né? Uma pessoa que foca nessa área, que lê pesquisas e produz pesquisa dessa área da sociologia da educação, talvez chegue para fazer um vídeo sobre isso que eu estou falando muito melhor que eu. Muito melhor e normal. Normal, inclusive, se alguém produz isso, me mande que eu quero ver. Quero ver essa produção, muito importante, né? Terem essas produções. Então, é importante a gente compreender essa questão, compreender que cada um tem uma especialização em determinada área e mesmo aquela área que você está se especializando, você não sabe tudo. Pode ter alguém que chegue e lhe mostre uma outra perspectiva, uma outra coisa. Então, você colocar o professor para dar aula daquilo que ele realmente é competente para dar a aula é uma valorização do profissional. É importante a gente valorizar o profissional professor, né? Valorizar como ele realmente é, no que realmente ele é capacitado. E se a gente precisa valorizar esse professor, eu falei aqui, né, que o professor ele é atacado em toda a sua essência nessa nossa sociedade, retirando a autoridade desse professor e as agressões que o professor sofre, física, psicológica, né, tudo isso já mostra essa. O professor sofre quando ele, um exemplo, é professor de matemática e ele tem que dar filosofia. É um sofrimento psicológico, físico ao professor, de desrespeito, de retirar a autoridade do professor. É um desrespeito. E a gente está vendo recentemente, né? Já gravei um vídeo até muito antigo também sobre professores, uma professora que foi agredida por um aluno, uma professora idosa, uma professora mulher que foi agredida por um aluno com socos na cara, professora de mais de 60 anos e o aluno tinha, não me lembro se era 11, se eu sei que era uma criança e ela agrediu a professora com socos, uma professora antiga na profissão e, e recente. Eu também vi um vídeo sobre um professor que foi agredido pelo pai de uma aluna porque ele repreendeu ela estar usando o celular na aula. Então, perceba como essa autoridade do professor é retirada e que ela passa para agressões inimagináveis. Outra questão, um professor que foi assassinado por dois alunos e a suspeita da
participação de mais um em um interior aí do Ceará, se eu não me engano também. O professor foi assassinado, né, por esses alunos. E claro que esse assassinato desse professor, as investigações estão acontecendo. Talvez se descubra que é por outro motivo, não por uma retirada de autoridade dos professores, porque professor também tem que ser observado pelos outros professores, né? Porque a gente sabe, um exemplo, tem localidades aí que a gente já viu professores cometerem abusos, apesar que a maioria dos abusos é cometido por pessoas da família, são pais, tios, né, primos, né? Isso é comprovado em pesquisa científica, isso é comprovado em análise quantitativa, né, que a maioria dos abusos são feitos por pessoas da própria família ou pessoas próximas à família, como amigos. Mas professor também pode, infelizmente, qualquer homem pode estar cometendo esse tipo de abuso, né? Mais uma vez, qualitativamente, a gente não tem nenhuma pesquisa que comprove que mulheres cometem esse tipo de crime. Pode ter uma, duas, pode ter exceções, mas não regras. Então, mas é importante também observar as mentiras, que muitas vezes para descredibilizar uma pessoa, para tirar ela de espaço de poder, para fazer ela sofrer penalidades de forma inocente, também se acusa as pessoas de muitas coisas, mas para você condenar tem que ter provas. Então, se não tem provas também não podemos condenar. Mas voltando ao nosso tema, esses professores são agredidos, assassinados, né, por estudantes ou por familiares de estudantes, simplesmente porque o professor perdeu sua autoridade. Mais uma vez eu falo, não é autoridade antiga que falar que o professor tinha palmatória para bater no aluno. Isso aconteceu no tempo antigo, quem foi educado assim, tudo bem, né? O mundo mudou através de pesquisas científicas, através de construção de teses. Nós já compreendemos que essa não é a melhor forma de educação, então essa educação não é mais aceita, né? E eu não estou aqui defendendo, pelo contrário, eu penso que a educação libertadora ela não passa por agressão, por essa autoridade através do medo, mas sim por um respeito social ao professor e por compreender que o professor pode me ensinar coisas que eu não sei ou me mostrar caminhos de conhecimento que eu não sei. Então, esses professores estão perdendo sua autoridade justamente porque na rede social estão dizendo que você não precisa mais assistir uma aula, que basta você assistir um vídeo. Não, esse meu vídeo aqui não é para mim. Ninguém está aprendendo sociologia, ninguém está aprendendo ciências sociais nesses meus vídeos, não. Eu faço críticas sociais de determinados pontos e a partir disso as pessoas podem observar a sociedade e se interessar por ir estudar as ciências sociais, por ir estudar outras áreas que elas tenham mais afinidades para perceber o mais próximo da realidade. Mas esses vídeos meus não ensinam ninguém das ciências sociais, ninguém da sociologia, não faz ninguém compreender sobre a sociedade, né? Traz percepções que a pessoa vai precisar estudar, vai precisar ir em outras fontes que são livros, teses teóricas, ir para dentro da universidade, para dentro da escola de ensino médio, para aí sim ela poder ter seu conhecimento e esses vídeos de redes sociais ser uma ajuda, porque tem muitos professores, inclusive, que fazem vídeos para as redes sociais que mostram ajudas, caminhos que você, através de assistir uma aula, você chega a dar aula e você assiste aquele vídeo daquele professor, lhe ajuda a compreender melhor aquele assunto. Então é isso que esses vídeos nas redes sociais devem ser. Os vídeos nas redes sociais não devem substituir os professores da sala de aula. E mesmo grandes professores que colocam vídeos nas redes sociais, esses professores são de parabéns, esses professores são grandiosos, mas esses professores também vocês precisam assistir, precisam dar valor, porém nada substitui a relação presencial. Outro exemplo que eu posso dar, eu fui uma pessoa bastante machista, porque nossa educação social é para a gente ser machista, e nos locais que eu andava,
eu não convivia com pessoas trans, porque inclusive você não deve andar com esse tipo de pessoas. Mas eu não me lembro, na minha juventude, de ter conhecido, me afastado de forma compreensiva, de forma por querer mesmo, por não querer, de uma pessoa trans. Nem me lembro de ter tido contato com pessoas trans. Na universidade, eu tive contato com pessoas trans. Antes da universidade, quando eu fiz parte de um determinado partido, eu tive contato com pessoas trans. Então, hoje, eu tenho uma compreensão de vivência diferente com pessoas trans que eu não tinha na minha vivência e que as teorias podem me dar uma base, mas a vivência ajuda a teoria. Vivência e teoria juntas, que é o que a gente chama de praxis, que é você praticar aquilo que você tem como tese. É essencial você ter a prática, é essencial você ter vivência e teoria. Se você se afasta da vivência, você só tem teoria, você pode cair no erro, inclusive de você aceitar uma teoria sem fazer a crítica. E se você só tem vivência e não tem teoria, você também pode cometer o erro de estar vivendo em determinadas questões negativas socialmente, como vivendo cheio de preconceitos, quando uma teoria, junto com a sua vivência, pode lhe trazer uma outra perspectiva. E é por isso também que se penaliza o professor. Não querem que a gente critique a realidade. Aqueles que estão em espaço de poder, a realidade para eles está ótima, eles não querem a crítica da realidade. Nós temos por obrigação fazer a crítica da realidade, trazer outras perspectivas da realidade. E é por isso que o professor é desvalorizado, é por isso que o professor recebe salários baixos, e é por isso que o professor que recebe um salário dentro de nossa sociedade bom, porque, infelizmente, em uma sociedade onde a maioria das pessoas ganham um salário mínimo, que é 1.000 e fração, se tem alguém que ganha 5, 10 mil, nós chamamos a pessoa de barão, de rico, né? Não é assim que a gente fala. Aquela pessoa ali é barona, ó. Tá, ganha, quando você vai ver, a pessoa ganha 3 salário mínimo, 4 salário mínimo. Então, para a nossa sociedade subalternizada, pode dizer que o professor ganha bem, mas ninguém ganha bem. Nem o gari que ganha o salário mínimo, nem o professor está ganhando o que realmente deveriam ganhar. Porque, inclusive, é comprovado pela ONU, se eu não me engano, né, ou pela ONU não, pela Unicef, não vou lembrar, né, aqui qual instituição teria que revisar, mas vocês, mais uma vez, podem abrir a internet, pesquisar qual a instituição que faz esse tipo de pesquisa, para você ver que eu não sou tudólogo, né, não lembro agora, teria que, vou ter que pesquisar. Eu sei que tem uma organização que faz essa pesquisa, mas não lembro qual, né, aqui de cabeça. Essa que para a pessoa ter uma boa alimentação, uma boa vida, né? Que não é só alimentação, uma boa vida é você ter direito a lazer, direito ao descanso, né? Direito à educação. Seria necessário, se eu não me engano, hoje no valor do real, são 3 salários mínimos. No mínimo, você ser necessário para você ter o básico são 3 salários mínimos. Já foi 5, agora eu acho que está em 3. Né? Posso estar equivocado também, porque a última vez que eu vi já tem um tempo sobre essa questão. Mas com certeza um salário mínimo no valor real não está muito abaixo do básico que a pessoa precisa para sobreviver. E esses professores que ganham determinado valor que a gente pode achar que são pessoas baronas, eles estão ganhando muito abaixo do que a profissão de professor realmente merece ganhar. Como todas as profissões ganham abaixo do que merece ganhar. Porque, mais uma vez, a classe trabalhadora ela é a classe subalternizada.
Quando eu falo de grupos subalternizados, eu separo em classe, raça, gênero, mas tudo isso está interligado. A gente separa muitas vezes para ser mais didático na compreensão, para ser mais didático na pesquisa, no passar informação, mas essas coisas estão imbricadas. No Brasil, a classe e a raça estão unidas, porque quem foi subalternizado foram os negros. Inclusive, hoje, aqueles que a gente chama de branco, que está na subalternização, ele passou por um processo familiar de negritude. Com certeza a família dele saiu daquele patamar da branquitude, que tem todo um capital simbólico, para devido a misturas de raças, a misturas culturais, né? Que capital simbólico é justamente isso, capital cultural, capital social é quem você conhece, com quem você anda, com quem você convive. Né? Então, percebam como a subalternização da classe trabalhadora, ela existe justamente você pagando abaixo do que as profissões merecem, inclusive porque você não é dono daquilo que você produz para alguém, alguém compra seu tempo e o que você produz é desse alguém que vai lucrar em cima da sua produção e do seu tempo, né? Porque você vende seu tempo, então você vai ganhar aquele valor por determinado tempo seu e o outro determinado tempo que você produzir não é seu. Nem o que você produz no seu tempo é seu, porque você vendeu seu tempo. E tudo que você produz naquele tempo que você vendeu é do outro, né? É do chamado patrão. Claro que aqui quando eu falo patrão, não estou falando o dono da padaria do bairro, do mercadinho do bairro, porque esse também precisa estar trabalhando o tempo todo. Quando eu falo patrão, estou falando daqueles que realmente são os grandes empresários, são o agronegócio, são os industriais, são quem tá, os bancários, né? Não, os banqueiros, se eu não me engano, os banqueiros, porque bancário é quem trabalha nos bancos, né? Os bancários são classe trabalhadora. Os banqueiros que são donos dos bancos, que são a classe dominante, a classe que subalterniza. Então, você vê, né, como essas coisas embolam. Né? Então, a gente, como inclusive essa separação de profissões que ganham mais e profissões que ganham menos, também é uma forma de dividir a classe trabalhadora. E dividindo a classe trabalhadora, você subalterniza determinados grupos. Quer dizer, você subalterniza todos, mas você colocam alguns como o sentimento de mais subalternizados. E a partir disso, você cria o ódio dentro da própria classe, porque aquelas pessoas subalternizadas que ganham muito abaixo do que deveriam não vão odiar o grande empresário, ela vai odiar o professor que ganha um pouco mais e achar que o professor ganha muito. Né? Olha a situação, como ela é problemática. Né? Então, eu fui desabafando aqui, fui falando, nem sei se esse vídeo ficou tão bom. Né? Peço desculpas aí por tudo. Mais uma vez quero convidar todos e todas a se inscreverem no canal, a fazerem a crítica de tudo que eu trouxe, a também estarem compartilhando comigo suas produções, seus conteúdos, a estarem, né, fazendo toda essa discussão teórica que é importante, né, para a construção do conhecimento. Agradeço muito, se inscrevam aí no canal, curtam, comentem, se inscrevam nas outras redes que eu possuo. E até a vitória sempre, meus camaradas e minhas camaradas.